Olá pessoal, continuando aí nossa semana um, agora com essa aula Introdução à Linguagem de Marcação de Hipertexto HTML. Então o objetivo dessa aula já é falar sobre linguagem HTML, né, apresentar algumas tags e colocar a mão na massa, né, explicar o código, parte a parte do código e como visualizar também uma página HTML, um código HTML. Então aqui é um sumário. Tranquilo? Essas três primeiras partes aqui eu acabei até antecipando um pouquinho. E tem esses conceitos novos, né? Tags, URLs e links e a parte de imagens. Então, novamente, fazendo uma definição de HTML, linguagem de marcação de hipertexto, composta por marcações de formatação. Então, marcações de quando vai começar o cabeçalho, quando vai terminar, quando vai começar o corpo da sua página HTML, quando vai acabar, rodapé e assim por diante. E eu tenho, o que eu posso fazer com HTML? Posso colocar textos nas minhas páginas, colocar imagens, colocar sons e colocar hipertexto. O que é hipertexto? Colocar links. Links, né, para a página mesmo ou para outros documentos, para outras páginas. Quando a gente aprender sobre a tag de link, né, que é a tag A, vai ficar mais clara essa questão de links. Por enquanto, faça uma analogia aqui, hipertexto é a ideia de colocar links nas páginas. Visualização, tá? Como que eu visualizo um código HTML? Então, basta abrir o documento HTML em qualquer browser. Browser é navegador, né? Qualquer navegador, seja o Google Chrome, o Mozilla e assim por diante. A extensão do nosso documento HTML é .html. Perfeito? Então, se eu abrir aqui, ó, esse código HTML, ó, abrir com Google Chrome. Ele abriu tranquilamente. Perfeito? Então, para abrir um arquivo HTML, basta ter um navegador instalado no seu computador. Voltando aqui ao slide. Aqui já é a estrutura de uma página em HTML. Então, coloquei aqui o código pronto, mas a gente vai fazer parte a parte desse código aqui. Tranquilo? Desde da primeira linha até a última. Esse código que está aqui, ó, se eu usar aquele serviço de validação de marcação que eu apresentei no final da aula passada, não vai dar nenhum erro. Mas aí hoje não, hoje eu vou propositadamente omitir algumas informações daqui para que acuse erro naquele serviço de validação de marcação. Então eu vou abrir um arquivo em branco e fazer parte a parte deste código aqui. Então colocar aqui exemplo.html. Apaguei ele todo aqui, pessoal. É importante aí, né? Eu estou usando um editor de texto. Qualquer editor de texto que vocês quiserem, vocês podem usar, tá bom? Funciona em qualquer editor de texto. Então, qual que é a ideia do HTML? É uma linguagem de marcação. Então, olha só, se você coloca aqui HTML, está indicando que está começando o documento HTML nessa primeira linha. Então, tem esse sinal de menor, a palavra HTML e o sinal de maior. Isso daqui significa que é uma tag, que está indicando que o documento está iniciando nessa linha. Então, se você marcou que está iniciando, essa tag você tem que fechar ela. Como que você fecha? Sinal de menor, barra, HTML, sinal de maior. Então, isso que é a ideia de linguagem de marcação. Você marca quando começa o documento HTML e quando encerra o documento HTML. E aí, isso daqui é uma tag, né? Tag de abertura do documento HTML e a tag de fechamento do documento HTML. Tranquilo? Tá, eu tenho outras tags que eu posso colocar. Por exemplo, posso colocar a tag read. Se eu abrir ela, eu vou ter que fechar ela. Ah, professor, mas o que é isso daqui? Isso daqui em português significa cabeçalho. Então, aqui dentro, eu vou colocar o cabeçalho da minha página. Perfeito?
Já adiantando alguns conceitos aí. Ah, professor, você está falando muita coisa, mas não está colocando a explicação aqui. Não tem problema, a gente pode colocar comentários em HTML, assim como a gente fez na linguagem C. Para colocar comentários na linguagem HTML é dessa forma: sinal de menor, exclamação, traço, traço. Read significa cabeçalho. E aí, opa, cabeçalho. E aí você fecha o comentário com traço, traço, sinal de maior. Perfeito? Então comentário é sempre assim, ó. Sinal de menor, exclamação, dois traços, coloca o comentário que você quiser, e aí encerra o comentário com traço, traço, sinal de maior. Então, aqui dentro dessa tag, né, eu marquei que eu estou começando o cabeçalho aqui e estou encerrando aqui. Então, nas linhas entre essas duas tags aqui, eu posso colocar o meu cabeçalho. Então, o que eu vou colocar no meu cabeçalho? Posso colocar o título da página, que aí significa em inglês, né, title. Exemplo de uma página em HTML. E olha que interessante, ó. Então, se aqui eu marquei uma tag, né, significa que está iniciando o título, eu tenho que encerrar essa tag. Então, o título da minha página começa aqui, né, e encerra aqui. Nesse momento, eu vou rodar esse código para ver o que acontece. Então, eu vou lá no serviço de validação de marcação, W3C, esse daqui, e vou submeter o arquivo que eu acabei de criar, o exemplo.html. Vou apertar no botão check, checar. Olha lá, pessoal, ó, ele deu um warning, que é uma advertência, e deu 2 erros, tá bom? Tá, vamos entender o que é isso daí primeiro. O warning, o que está falando? Ó? Considerar adicionar um atributo lang de linguagem para a tag HTML. Então vamos voltar aqui e entender. Ó. O erro na linha 1. Se eu for na linha 1, é essa linha aqui. Ó. O que ele está querendo dizer? Ele te advertiu que é interessante você especificar qual que é a linguagem do seu documento. Se vai ser em português, se vai ser em inglês, em francês, espanhol. Então vamos corrigir isso daqui, ó, usando lang, tá bom? De linguagem, pt-br. Ah, professor, o que é pt-br? PT, português. Tá, beleza, mas por que não somente colocar o PT? Tem o português de Portugal também. Então, PT é para significar português e o BR, português brasileiro. Então, nesse momento, eu estou especificando que a linguagem do meu documento HTML é português brasileiro. Salvei aqui, voltei lá na página e vou escolher o arquivo novamente para ver se sai essa advertência. Então, estou tentando tirar essa advertência aqui. Aperto no botão check, saiu a advertência. Então, a advertência não é um erro novamente, mas é uma boa prática na hora que você for fazer o teu código, evitar que apareçam essas advertências. Bom, os próximos 2 erros. Ó, vou começar mostrando esse segundo erro aqui. Ó. O segundo erro está falando que eu não coloquei o doctype, que é essa parte aqui. Ó. O que significa isso daqui? Eu vou colocar lá no código e explico para vocês. A gente coloca isso daqui sempre na primeira linha para falar assim, olha, eu estou usando a versão mais atual do HTML. O HTML tem várias versões, né? Cada versão é com melhorias em relação às anteriores. Então, quando eu coloco aqui essa linha, eu estou falando o seguinte, ó, o meu documento ele está usando a versão mais atual do HTML, que é a versão do HTML5. Tranquilo? Só para isso. Não tem muito o que mais explicar. Vou salvar e vou rodar de novo. Então, escolhendo o arquivo, né? Lembre-se que eu corrigi esse segundo erro. E agora apareceu apenas um erro. Esse erro apareceu foi de questão de acentuação.
Como assim, professor? Tá, vamos lá. Observem aí, ó, que no meu código aqui, ó, eu tenho uma palavra que tem acento, tranquilo? E aí, por padrão, né, a gente tem no inglês não tem acento. Então, se a gente tentar rodar essa página, ele não vai conseguir detectar esse acento de forma correta. Então, vamos lá no abrir esse código no navegador. Exemplo.html, abrir com Google Chrome. Olha aqui em cima, ó, exemplo de uma página. Ele não conseguiu pegar o acento de forma correta. Como fazer para corrigir isso? Então, opa. Aqui dentro, ó, do cabeçalho, eu vou especificar meta char7 igual UTF-8. O que isso daqui faz? Isso daqui fala questão de caractere, né? Caractere de acentuação. Então, o UTF-8 significa que eu vou ter acentos e que ele consiga tratar esse acento de forma correta. Então, basicamente, isso daí é para tratar a acentuação de forma correta. Coloquei um comentário para explicitar o que significa esse código aqui, tá bom? Essa tag, né? Meta-char7 UTF-8. E agora eu vou rodar o meu código novamente. Fui lá no navegador, escolhi arquivo, coloquei exemplo.html, check. Olha lá, pessoal, ó. Então, mensagem verde, sempre mensagem verde é mensagem boa, né? Documento completo checado. Não tem erros e nem advertências para mostrar. Se a gente ver aqui na página de um F5, ele também atualizou o acento. Ok? Então, a estrutura básica do documento HTML é essa. Perfeito? Então, vai sempre ter isso. E aí, esse aqui tem um cabeçalho, vou ter que colocar o corpo da linguagem HTML, do documento, né, da página. Então, o corpo, né, é a tag body. O que essa tag significa, né? Se for traduzir para o português, significa corpo. Então, body significa corpo. Então, aqui dentro a gente vai colocar tudo relacionado ao corpo do documento. Aqui a gente relacionou ao cabeçalho, aqui a gente relaciona-se ao corpo do documento. Aqui começa o documento HTML e aqui encerra. Okay? Então, sempre lembrando essa questão de tag abrindo e tag fechando. Voltando ao slide aqui. Então, aqui é essa estrutura de uma página em HTML. Então, sempre que vocês forem criar, já podem copiar e colar esse código aqui, ó. Aí, lógico, o que vocês vão adaptar? Os textos, né? Talvez não seja para minha página em HTML, talvez seja página, sei lá, história de hotel, ou títulos da seleção brasileira. Mais ou menos nesse estilo aí. Vocês vão adaptar apenas o texto, né? Esse texto que é o título da sua página e o que vai ter no corpo da sua página HTML. Pessoal, então aqui algumas considerações sobre o código. Eu já acabei antecipando todas elas, né? Então é só para deixar formalizados os conceitos aí. O validador de HTML, que a gente também já fez. E agora apresentando as tags básicas em HTML. Então agora são tags que a gente não viu ainda, tá bom? H1 a H6 representam 6 níveis de título de seção. Vai ter exemplo explicando isso de forma mais didática. P define um parágrafo. BR insere uma quebra de linha. HR define uma mudança temática no conteúdo. O B coloca o texto em negrito. O I coloca o texto em itálico. E aqui, essa tag eu já apresentei para vocês, né? Que é para definir um comentário. Então, aqui eu já coloquei um exemplo com todas as tags aqui. Perfeito? Mas vamos rodar ele aí para me explicar cada parte dele. É esse código aqui, tá bom? Então, vou abrir ele aqui e vou explicando. Pessoal, qual que é a primeira tag que eu coloquei lá? É a tag H1. O que a tag H1 faz? A tag H1 é a fonte, né, maior de todas.
enquanto a tag H6 é a menor. Então, se a gente for rodar esse código no HTML, vocês vão perceber isso. Olha lá, ó, tag H1 representa a seção mais importante, tamanho da fonte maior. E a tag H6 representa a seção menos importante, tamanho da fonte menor. Então vamos lá. Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, que eu acho mais fácil ir fazendo para ficar mais fácil entender. Vamos lá então. Então vou apagar isso daqui tudo, perfeito, e vou colocar explicação por explicação. Então a tag H1, você abriu ela, você tem que fechar ela. Abriu, fechou, perfeito. A tag H1 você vai colocar um texto e esse texto vai ficar grande, vai ficar com a fonte muito grande, perfeito? Então, fonte grande, vou colocar exatamente assim. Daí você tem a tag H2 também. E até a tag H6. Pronto, pessoal. Então, enquanto a tag H1 é a maior fonte, as outras são fontes menores que H1, até chegar na tag H6, que é a menor fonte de todas. Fonte menor. Vou colocar alguns testes aqui. Então, texto, abra, teste e vitória. E vou rodar esse código para vocês verem. Olha lá, pessoal. Então, ó, tag H1 é a maior fonte de todas. H2 é menor, H3 vai diminuindo até chegar na H6, que é a menor fonte de todas. Ok? Então, isso daqui eu estou explicando essas primeiras 6 tags aqui, né? Que representam 6 níveis de título de seção. Então, H1, como é a fonte maior, você pode colocar para a seção mais importante. Tá bom? A próxima tag que eu coloquei aí é a tag, no exemplo, é a tag HR. O que ela faz, o HR? O HR é para colocar uma linha na horizontal. Aqui está colocando como explicação que é uma mudança temática no conteúdo. Como assim isso daí? Vamos pensar o seguinte. Estou explicando sobre H1, H6 e agora vou mudar a explicação. Vou explicar uma outra coisa. Então coloca aqui o HR para colocar uma linha na horizontal para separar uma parte da outra. Então, se a gente for rodar agora o nosso código, olha lá, foi colocada uma linha na horizontal. Então, a partir daqui de baixo, eu mudei meu conteúdo, o tema do meu conteúdo da página. Então, a explicação é essa. O HR ele coloca uma linha horizontal na sua página. Próxima explicação que eu coloquei foi a tag B. Perfeito, vamos na tag B. Pessoal, a tag B, o que ela significa tag B? Vou colocar como comentário aqui acima. Aqui, ó. Tag B, ela significa bold. Bold significa negrito, tá bom? Então, tag B é para colocar alguma coisa, o texto, né, em negrito. Então, estou colocando essa informação em negrito. E aí eu fecho a tag B. Beleza? Então, aqui começa o texto em negrito e aqui termina o texto em negrito. Ok? Então, vou colocar aqui e vou rodar para vocês verem. Dei um F5, ó. Então, observem que o texto ficou em negrito. Tranquilo? Então, passei aqui, ó, eu expliquei a tag B. Tag B, define o texto em negrito. E agora eu ensinei a tag BR. O que a BR faz? A BR, ela pula uma linha. Então, se eu colocar BR aqui, ó, vai pular uma linha. Se eu colocar outro BR, vai pular 2 linhas. Se eu colocar outro BR, 3 linhas. E assim por diante. Tá bom? Então, eu vou já explicar, né, uma outra tag, a tag I. Tá bom? O que a tag I faz? Vou colocar como comentário aqui. I significa italic, que significa itálico.
Então coloca o texto deitado, né, em itálico. Estou colocando o texto em itálico. Opa, tá errado aqui. Itálico. Então, se eu marquei que aqui começa o texto em itálico, eu tenho que marcar, né, fechar a tag, falar onde que termina. Termina aqui. Vou rodar lá para ver se funciona, né, essa tag BR para pular a linha e se funciona também a tag para colocar em itálico. Funciona, pessoal. Pulou uma linha, né, daqui para cá, aí 2, 3 e 4. Então o BR serve para pular a linha. E a tag I vai colocar o texto em itálico. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é o seguinte, né? Voltando ao código. Ah, professor, a tag BR ela não precisa começar, né, e terminar? Como assim? Colocar o BR iniciando e colocar o BR terminando? Não é necessário, né? Porque o BR ele só pula a linha. Você não vai colocar nada aqui dentro. Perfeito? É só para pular a linha. Então você só coloca a tag mesmo, iniciando ela. Então estou pulando uma linha, estou pulando uma segunda linha, uma terceira linha, uma quarta linha. Não é necessário colocar nada aqui. Tá bom? Então por isso que não tem a tag fechando o BR. Enquanto nas outras tags eu tenho iniciando negrito, encerrando negrito. Iniciando itálico, encerrando o itálico. Próxima explicação aí. Já explicamos todas, falta só a tag P. A tag P define um parágrafo. Então a explicação é essa. Não tem o que falar muito. P. Marcação de parágrafo. Pessoal, aqui eu não pulei linha, para vocês verificarem que vai pular uma linha mesmo assim. Ok? Por que que pulou essa linha? Porque a tag P já tem essa característica, ela faz ele pular uma linha automaticamente. Tranquilo? Então, colocar um texto aqui sem tag nenhuma. Rodar lá para ver. Ó, obrigado, pessoal. Então a tag P ela já consegue pular uma linha automaticamente. Perfeito? As tags principais são essas. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Não, tudo aqui. E aí a gente coloca essas tags aqui, logicamente, no corpo do documento HTML. Então, comecei o corpo aqui, encerrei aqui. Aqui dentro eu faço a formatação, né, das minhas informações. Próximo assunto bem importante, é URLs e links. Então, a tag HTML A define um hiperlink. O que é o hiperlink? É a questão de ter um link que você consegue pular de uma página para outra. Então, você pode clicar em um link e pular para outro documento. Isso daqui eu não vou falar agora, vou falar daqui a pouco. A sintaxe, ou seja, como que eu coloco um link. Então, olha que legal, pessoal. Ó. A sintaxe é bem simples. O que eu estou fazendo aqui? Tag A, ela começa aqui, né? O início dela, fecha aqui. E aqui eu falo que encerrou minha tag A. Tá bom? O href significa para onde que eu vou. A referência, né? Qual que é a URL do site que eu vou. E aqui é o que vai ser exibido para o usuário. Então, se eu colocar ali o meu texto aqui, deixa eu ver onde que ele está. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha lá, pessoal, que bacana. Deixa eu voltar aqui. Então, é isso daqui, ó. Bom, então, isso daqui vai ser o que vai aparecer para o usuário. Aí, se ele clicar aqui, ele vai ser redirecionado para essa página. Tá bom? Então, vou rodar esse código agora para vocês verem. Então, olha lá, apareceu esse texto, site Sul de Minas. Se eu clicar aqui, ele vai ser redirecionado para aquela página. Olha lá, portal.ifsudeminas.edu.br. Vou fazer uma edição aqui, pessoal. Ah, não. Quero entrar no site da Globo.
Então coloca aqui qual que é a referência, né? Qual que é o site, é o URL do site. E aqui vai ser o texto clicável, onde o usuário pode clicar para acessar a homepage da Globo. Vou salvar e vou rodar novamente. Olha lá, acessar a homepage da Globo. Cliquei aqui, não encontrou a Globo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Agora só veio de forma correta, né? Coloquei o HTTPS, dois pontos. Vamos ver se agora vai funcionar. Tô aqui. Agora funcionou, pessoal. Tinha colocado só o globo.com, não tinha colocado ele todo, por isso que ele não tinha funcionado. Então, basicamente, é para colocar o link, é isso. E esse link faz com que você navegue entre as páginas. Você pode colocar um link para o site Jefferson de Minas, um link para Globo, um link para o Gmail. Podem ter vários links na sua página. Então, você poderia colocar esse da Globo, poderia colocar um outro para o Gmail, um outro para o Jefferson de Minas. E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Então a ideia é essa aí, para colocar links. Deixa eu voltar ao que estava. Ok. A explicação, né? É isso daí. Imagens. A tag HTML e IMG, né, de imagem, é usada para incorporar uma imagem em uma página da web. A tag não possui tag de fechamento. Então não tem aquela tag de fechamento que é o sinal de menor barra o nome da tag, sinal de maior. Tem dois atributos obrigatórios, o CRC e o Alt. O CRC especifica o caminho para a imagem e o Alt especifica um texto alternativo para a imagem. A sintaxe é essa daqui, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para vocês. Acho que eu não tenho, então eu vou pegar um exemplo daqui mesmo. Tag imagem, então ela tem dois atributos, perfeito, que é o CRC e o Alt. O que significa cada coisa? Vamos colocar aqui, ó. CRC significa source, que é o destino. Da onde vem a imagem? O Alt já é o texto alternativo. Como assim? Se a imagem não puder ser exibida, o texto alternativo é apresentado. Então a tag imagem, né, ela vai apresentar a imagem, tem esses dois atributos. O CRC, né, é aonde que está a imagem, né, o nome dela, .png, .jpeg, assim por diante. E o Alt, que é assim, bom, se a imagem não puder ser carregada, qual texto que vai ser exibido? Ok? Então vamos colocar aqui, ó, eu já tenho essa figura 1.png aqui, nessa pasta. Então vou colocar ela. Ela acho que é o pôr do sol, se não me engano. Ou é a vista noturna de São Paulo. Então vamos lá. Source, que é o destino, né, da imagem, de onde vem. Figura 1.png. O Alt é texto alternativo. Então é vista noturna de São Paulo. Então é só isso. Aí eu já coloquei a minha imagem. Vou rodar esse código. Esse código é o exemplo 2.html. Olha lá, pessoal. A imagem tá aqui. Tranquilo? Ah, não apareceu o Alt aqui. Não vai aparecer mesmo. Se a imagem puder ser carregada, vai aparecer a imagem. Se ele não encontrar a imagem ou der algum outro erro, ele vai
aparecer o texto alternativo. Então vou fazer de sacanagem aí mesmo, né? Colocar um X aqui, para ele não encontrar a imagem. E vou atualizar minha página. Olha lá, ó. Não pôde encontrar a imagem, só que ele falou, ó, a imagem é a vista noturna de São Paulo. Então você não consegue ver a imagem, mas você tem uma descrição do que é a imagem. Ok? Então tá bom. E aqui tem umas personalizações. Como assim personalizações? Esses dois atributos, CRC e Alt, eles são obrigatórios. Então, sempre que eu vou colocar uma imagem, eu tenho que colocar esses dois atributos, CRC e o Alt. Aqui não, aqui são personalizações. Então, se eu quiser mexer na minha imagem, como por exemplo, posso colocar o atributo Style. O que significa isso? Se eu quiser colocar a imagem numa largura e numa altura diferente do que ela é. Ou posso colocar uma imagem como um link. Tá bom? Então vamos ver cada um deles aí. Olha, pessoal, ó, o style, né? Eu posso especificar a altura, que é o atributo height, e a largura de uma imagem, que a largura é o width. Então eu coloco isso daqui no meu código. Bom, vou testar isso agora com vocês. Então, style, width, deixa eu pegar lá o que ele colocou, 500 pixels. 500 pixels, né? Tá. 500 pixels e height 600 pixels. Ok? Tá, vamos rodar lá agora. Ele vai dar erro, né? Porque tem um X aqui, deixa eu apagar o X. Observem só, pessoal, como a imagem ela foi modificada, né? Antes de colocar isso daqui, ela estava no seu tamanho original. Deixa eu apagar aqui e rodar de novo. O tamanho original dela é essa daqui, é esse daqui. Colocando isso daqui, você consegue modificar a altura e a largura da imagem. Então, são personalizações que você faz na imagem. No entanto, você perde a qualidade da imagem, como vocês podem perceber aqui. Tranquilo? Tá. A outra parte, né, a outra personalização é a imagem como um link. E aí eu vou voltar lá em cima, onde eu falei de URLs e links. Eu falei com vocês, ó, isso daqui eu falo depois. Um link não precisa ser texto. Um link pode ser uma imagem ou qualquer outro elemento HTML. Como assim, professor? Voltando aqui, ó. Opa, não é esse. Qual que é? Deixa eu achar aqui, pessoal. Só um minutinho. Esse daqui, ó. Então, isso daqui é um link. É um texto, ok? Mas eu posso fazer um link em forma de imagem. Posso colocar uma imagem sendo um link. Ou seja, eu clico na imagem e vou para uma outra página. É isso que eu estou falando no slide aqui. Tá bom? Então, o link não precisa ser texto. Eu posso colocar um link sendo uma imagem. E é isso que eu vou explicar aqui no final. Vou dar um exemplo aqui no final. Colocar a imagem como um link. Cliquei na imagem, foi para uma outra página. Aqui é um exemplo, pessoal. Então, vou abrir esse código aqui. Então, a imagem é logo.png, ok? Essa imagem já está aqui, ó, salvo na minha pasta. Vamos para o código. Então, aqui no código, ó, eu não vou ter esse texto aqui mais. No lugar desse texto, eu vou colocar a minha imagem. Então, pulo uma linha, pulo duas. Opa. E aqui eu coloco a imagem aqui dentro, ó. Tag imagem tem dois atributos obrigatórios, CRC, que é da onde vem a imagem, e o alt, que é o texto alternativo. Perfeito? Então aqui, ó, o CRC,
é logo.png, ok? E aqui o texto alternativo é logo do IF Sul de Minas. Salvei e vou rodar. Semana 1, código 1 HTML. Aí, pessoal, então aqui eu tenho uma imagem e essa imagem é um link. Se eu clicar nela, sou redirecionado para outra página. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Ela foi um pouco longa, né? Mas tem muitos conceitos importantes aí. As referências utilizadas e o questionário ele é relacionado a essa aula e a aula anterior. O questionário está bem tranquilo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um abraço a todos e bons estudos.